Olá, pessoal. Vamos lá falar sobre esse tema tão controverso, tão difícil, principalmente para os pais e para as famílias que estão em casa, né? Eu recebi já muitos pedidos de vocês para falar sobre o uso de telas. Já tive muita vontade de gravar esse vídeo antes, mas resolvi esperar um pouquinho mais, porque eu precisava estudar e eu precisava entender. Eu passei esses últimos meses pesquisando bastante sobre telas, li artigos, assisti vídeos, li matérias, acompanhei também o que tem aí na mídia, né, na rede social, falando sobre o uso de telas. E eu fiz aqui uma coletânea das pesquisas mais sérias que tiveram algum impacto, algum resultado relevante sobre o uso de telas. E eu trouxe para vocês aqui num compilado, né, uma versão bem mastigadinha de tudo que tem por aí. E aí, o meu objetivo aqui com esse vídeo não é julgar e nem dizer para vocês o que vocês precisam fazer, porque a verdade é que a gente sabe que a tela não é a melhor coisa para uma criança de 0 a 6 anos, mas eu quero munir vocês de informação, mostrar para vocês o que as pesquisas têm mostrado, para que vocês possam, dentro da realidade de vocês, dentro do que vocês acreditam, dentro do que funciona na rotina de vocês, fazer escolhas, que são escolhas com conhecimento, escolhas que você sabe o que você está seguindo, o caminho que você está seguindo. Então, esse é o meu objetivo com esse vídeo, eu espero que você goste. Por favor, comenta, compartilha, convida outras pessoas para fazer parte do Vila, para que a gente continue produzindo conteúdos para vocês e trazendo cada vez mais novidades, e para que a gente possa atingir cada vez mais crianças e dar um melhor começo para muito mais gente, tá bom? Então vamos lá para o conteúdo, espero que vocês gostem. E, de novo, são resultados de pesquisas, tá bom? E aí, no final, eu vou falar um pouquinho da conclusão e vou fechar um pouquinho com a minha opinião pessoal sobre isso, mas eu espero que vocês curtam. Vamos lá. A verdade sobre o uso de telas com crianças, segundo a ciência. Vamos começar aqui analisando o cérebro da criança e o desenvolvimento desse cérebro. Eu trouxe aqui duas imagens para vocês. Uma é de um recém-nascido, né? E o peso do cérebro desse recém-nascido, que é de 333 gramas, em média, né? O peso do cérebro da criança em nascimento. Ao fim de 2 anos, o cérebro dessa criança vai estar pesando por volta de 999 gramas. Isso quer dizer que este cérebro, ele triplicou de tamanho nesses 2 primeiros anos de vida. Isso nos mostra um crescimento extraordinário, um desenvolvimento muito grande neste cérebro da criança nos primeiros 2 anos de vida. Aí, vamos fazer uma comparação aqui em como que funciona, né, esse crescimento com o resto da vida, para vocês terem uma ideia. Olha essa curva, que drástica, né? Como eu falei, do 0 aos 2 anos, essa curva, ela é muito vertical, ela é muito para cima, um crescimento muito acelerado, muito rápido, e ela vai começar a declinar e subir um pouquinho mais ali até o final da adolescência, e depois a gente começa a declinar. Eu sei, gente, vocês devem estar aí olhando para qual é a sua idade, como está o seu desenvolvimento do seu cérebro. Infelizmente, nós já passamos da nossa janela, mas é possível aprender ainda. Eu só estou trazendo isso daqui para contextualizar para vocês o quão importantes são esses primeiros anos de vida da criança. Quão importante é essa primeira fase, né, do desenvolvimento da criança, e também as que vêm logo em seguida, até o final da adolescência, até o início da nossa maturidade e vida adulta. O nosso cérebro ainda está em crescimento, ainda está em desenvolvimento. E agora eu vou mostrar para vocês essa comparação com os neurônios, o desenvolvimento dos neurônios. Então, no nascimento, a criança ela já nasce com todos os neurônios praticamente que ela vai ter a vida toda. Ela nasce com tudo aquilo, todo aquele potencial. Porém, ela ainda não faz muitas sinapses, as conexões que ainda não estão muito ligadas. Mas olha a diferença de um cérebro no nascimento para um cérebro de 3 anos. Olha esse cérebro como ele é ativo. Olha a quantidade de sinapses que acontecem dentro desse cérebro na idade de 3 anos. E aqui nós vamos comparar com um cérebro de 15 anos, em que a mente ela já está praticamente formada, estruturada, né, de acordo com aquele ambiente, mas olha o tanto a quantidade de conexões. Compara uma imagem com a outra, né? E isso nos mostra que a criança
do 0 aos 3 anos, ela se desenvolve numa velocidade extrema, ela se desenvolve muito, muito, muito. E dos 3 aos 6 anos, essas conexões, elas são muito grandes. E aí, a partir dessa idade, ela continua ativa até o fim da adolescência, mas a gente já consegue ver aqui claramente, comparando, né, a quantidade de sinapses de um cérebro de 3 para um de 15 anos, que o de 3, ele é muito mais potente, vamos dizer assim, né? Então, só para ler aqui para vocês, a gente nasce com 2.500 sinapses, aos 3 anos elas são 15.000 sinapses, e com o tempo a gente passa pela poda neural, de acordo com a exposição externa que a gente tem do ambiente e com as coisas que a gente vive. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a criança, ela não faz todo esse desenvolvimento do nada, né? Ela faz esse desenvolvimento em relação com o ambiente em que ela vive e com as coisas que ela é exposta. Isso é muito importante para a gente, isso é a base do Montessori. O Montessori, a gente fala para as famílias e para os guias e para os professores, a gente precisa preparar o ambiente, a gente tem um cuidado de oferecer um ambiente rico, um ambiente em que ele vai proporcionar para a criança aprendizados e vivências que vão ajudar ela e dar a ela vivências e referências para ela ter um desenvolvimento acelerado, um desenvolvimento no seu maior potencial, certo? Então, é isso que a gente está falando aqui. Essa criança de 3 para os 15 anos, ela vai passar por uma série de podas neurais. O que é poda neural? É quando a gente deixa de usar coisas que a gente não precisa. Esse cérebro de 3 anos, ele é muito ativo, ele está funcionando de muitos jeitos, ele recebe muitos estímulos. E com o passar do tempo, a gente vai selecionando aquilo que serve para a gente, aquilo que vai fazer sentido a gente carregar para o resto da vida. E o que não serve, ou que não é estimulado, que não é usado, a gente vai deixando para lá. É como numa academia, como numa ginástica mesmo. Se a gente usa o músculo vai fortalecendo, vai ficando forte. Se a gente não usa, ele vai ficando fraco e a gente vai perdendo aquela força, aquela habilidade. Tá bom? E aqui, uma referência que eu gosto de fazer, que foi inclusive dessa pesquisa, né, um exemplo que eles deram, é que a linguagem, né, da criança, quando ela aprende uma segunda língua, aí, antes dos 3 anos, quando ela é exposta a diversas línguas, praticamente ela não tem sotaque. Mas depois dessa idade, a gente começa a ter sotaque, porque a gente já passou pela poda neural. Quando a gente passa pela poda neural dos movimentos, do som de ouvido, da gente selecionar aquelas particularidades, isso quer dizer que vai ficar difícil, a gente vai aprender com uma certa dificuldade. Dani, o que tudo isso tem a ver com a TV? Vamos chegar lá. Aqui mais uma pesquisa, mais algo interessante para vocês saberem. Eles começaram a perceber que o cérebro da criança é tão potente e se desenvolve tão rapidamente que mesmo num mesmo dia, eles verificaram mudanças significativas nos padrões cerebrais da criança. Como que eles fizeram isso? Através da observação, né, do cérebro da criança. Hoje a gente consegue fazer, né, toda aquela leitura do cérebro mesmo, do funcionamento das ondas, e eles fizeram isso através da música. Então, eles colocaram a criança para ouvir Mozart, e depois eles colocaram Stravinsky, e depois eles voltaram para Mozart mais para o fim do dia. E se você notar, há uma mudança de padrão. Isso quer dizer que as vivências que vieram depois do Mozart, né, que foi o Stravinsky, e ao retornar para o primeiro padrão, essa criança ela não estava no mesmo lugar. Ela já teve outros ganhos, ela já teve outras mudanças, o cérebro dela já se reestruturou, as conexões já se reestruturaram. Então, é essa maravilha que a gente está lidando de cérebro quando a gente está falando das crianças pequenas. É um cérebro que a gente vê mudanças neurais significativas no mesmo dia. Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra imagem do cérebro da criança com 5 anos. Esse da esquerda é de uma criança normal, uma criança que teve uma infância agradável, uma infância feliz, uma infância normal. E este da direita é o cérebro de uma criança que teve questões sensoriais deprivadas, que foi negligenciada, uma criança que não teve muita atenção, uma criança negligenciada. E aí a gente consegue ver os efeitos dessa negligência
o efeito disso no cérebro da criança no desenvolvimento. Olha quantas conexões, olha a diferença do cérebro de uma criança de 5 anos normal e de uma criança deprivada. Então, não é brincadeira, gente, é muito sério, a gente precisa ter uma seriedade, a gente precisa prestar atenção na nossa primeira infância, porque é na primeira infância que está o potencial para a humanidade, tá bom? Então, o que a gente conclui com todas essas pesquisas e por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque eu quis começar com isso. Porque a gente preparar o ambiente e investir em estímulos neurais apropriados para as crianças de 0 a 6 são essenciais para a formação do cérebro, para o desenvolvimento dela e para a formação de quem ela vai ser como adulto. Ela vai carregar tudo isso que ela formou nos primeiros 6 anos de vida para o resto da vida dela. É um impacto muito grande, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem com a criança e com o futuro da humanidade, ok? E aí, o que as pesquisas foram entender, o que os cientistas buscaram entender? Então, eles falaram, ok, então a gente precisa estimular essa criança, a gente precisa trazer um ambiente muito rico, a gente precisa propor muitas coisas para essa criança, para ela poder absorver o máximo possível e para ela poder aprender o máximo possível. Porém, aí surgiu a pergunta, a gente sabe que um ambiente propício, que uma estimulação propícia é boa, mas será que muita estimulação é ruim? E aí a gente começa a analisar, e foi aí que eles foram analisar a idade média da exposição das crianças às telas e começar a fazer as comparações entre o uso de tela e os reflexos disso no futuro. Então, vamos fazer uma análise aqui dos anos. Então, em 1970, a idade média que uma criança começava a se expor a telas era a partir dos 4 anos, tá? Mais ou menos na década de 70. Então, a partir dos 4 anos era quando a criança começava, de fato, a assistir tela. Isso quer dizer que os primeiros 3 anos inteiros já tinha concluído. Esse cérebro já estava lá naquele máximo de atividades neurais, e essa criança já tinha tido 3 anos de vivência com o mundo real, antes de entrar no mundo bidimensional, no mundo da televisão. Já em 2011, foi verificado que a exposição de telas, eu estou falando aqui de 2011, eu não estou falando agora do mundo hoje, pós-pandemia e tudo mais, que a idade média de exposição a telas à criança é 4 meses. 4 meses. Mas mais importante do que trazer a idade média, que já é muito assustadora, a gente olhar ali 4 anos para 4 meses, é uma diferença gigantesca, eu quero trazer para vocês também a comparação com o tempo médio de exposição dessa criança às telas, tá? Aqui, o tempo de consumo, as pesquisas mostraram, de uma criança de 1970 de telas por dia era de 2 horas. Enquanto que, e aqui a gente está falando de uma criança americana, tá, gente? Uma criança dos Estados Unidos, essa pesquisa é americana. E em 2019, antes da pandemia, 5 horas de consumo de tela. Se a gente for analisar o dia da criança e o tempo que essa criança passa acordada, isso corresponde a mais de 40% das horas que essa criança está acordada. É alarmante. O uso de telas pelas crianças está alarmante, a quantidade de tempo. E aí, o que mais mudou desde 1970 até agora, né? A velocidade das telas, a quantidade dos quadros por tela, o brilho e as cores que essas telas nos mostram. E os bebês, gente, eles não são capazes de construir uma narrativa e de fazer sentido do que está sendo assistido. Então, por exemplo, hoje a gente vai pegar esse conteúdo, se a gente pega para analisar o conteúdo da criança, feito para criança, ele é muito mais rápido do que um conteúdo feito para adulto. A quantidade de quadros que aparecem é muito maior do que a quantidade de quadros que aparece para um adulto. O brilho e a cor das atividades, e também nem vou falar da música e da luz e do som, ele é extremamente alto, agudo, enjoativo, cansativo, até para nós adultos. Imagine para uma criança o que é essa estimulação, o que essa criança está passando. Lembra que essa criança ela não tem filtro. Lembra que o cérebro dela está absorvendo tudo, ela tem mente absorvente. Lembra que essa criança ela está com aquelas conexões a 1000. Imagina como não é isso para ela, receber tudo isso de uma vez através de uma tela.
que está brilhando na frente dela. É muito estímulo, gente, é muita quantidade de informação, é muita rapidez de informação. Tanto que eu vou trazer uma referência para vocês ao Montessori. O que a gente fala no Montessori? O que um professor faz no Montessori? A gente faz tudo muito devagar. O Montessori é em câmera lenta. Então, quando eu vou dar uma apresentação para a criança, eu faço de uma maneira muito pausada e muito mais devagar do que eu faria normalmente no meu dia a dia. E aí, quando a gente vai comparar com a tela ela faz o caminho completamente contrário disso. Quando é uma tela para criança, ela acelera tudo e faz tudo muito, muito rápido. Agora, vamos voltar para Montessori. Qual é a razão e por que que a Maria Montessori percebeu que a gente tinha que fazer mais devagar? Porque a criança, ela precisa determinar, ela precisa perceber cada um dos meus movimentos. Eu preciso quebrar cada um dos movimentos para ela conseguir entender uma sequência e uma ordem e estruturar esse senso de ordem e esse senso de sequência, para que ela possa fazer sentido do mundo e para que ela possa pensar o que ela precisa dizer para o cérebro dela em termos de movimentos, para coordenar junto com o corpo, porque o corpo dela não funciona na mesma velocidade que o cérebro. E essa criança, ela vai praticar os movimentos sensorialmente, para que esse cérebro entre em consonância com o corpo, com a mão, com o corpo. Uma criança, ela quer muito andar, mas ela precisa desenvolver a musculatura, ela precisa trabalhar toda a musculatura para sair andando. Ela quer muito amarrar um sapato, mas ela precisa entender qual é a ordem dos movimentos para ela poder fazer isso. E a mesma coisa para a vida. A gente esquece que a criança não viveu aqui ainda, ela não conhece as coisas. E quando eu trago para ela um filme de uma fazenda, lá do Baby Einstein, ou um filminho desses, né, que tem no YouTube, que tem ali Um Dia na Fazenda, ou uma musiquinha do Old MacDonald, e essa música, ela é acelerada, com muitos movimentos, em que mostra muitos animais, em que corta muito as cenas, em que troca e pula de uma coisa para outra, que sentido isso faz para a criança? A criança, muitas vezes, nunca viveu uma fazenda. Ela não sabe o que tem numa fazenda. Ela não sabe que as vacas ficam aqui nesse celeiro, que os porcos ficam nesse chiqueiro, que os porcos rolam na lama e comem lavagem, que a vaca come lá no pasto e enfim, dá leite para a gente. Elas não conhecem o mundo, elas não sabem como as coisas funcionam. E quando a gente corta as imagens, quando a gente acelera as imagens, quando a gente põe isso tudo embolado numa coisa só, ela não tem um significado, ela não tem uma construção para essa criança de sentido. Não faz sentido para a criança. Ela só é estímulo. Estímulo luz, estímulo cor, estímulo velocidade e aceleração, tá? Vamos continuar. Vou falar agora de uma pesquisa, eu vou retomar lá, mas eu vou falar dessa pesquisa primeiro. Com ratos. Eles pegaram os ratinhos, expuseram eles a telas, começando nos 10 primeiros dias de vida deles. Eles deixavam esses ratinhos 6 horas diárias com exposição com telas por 42 dias. E eles tinham, claro, um grupo controle que não tinha nenhum acesso a telas. E aí, vamos ver o que aconteceu com esses ratinhos. O que eles notaram, principalmente? Quais foram as principais conclusões? Eles perceberam que tem uma interferência significativa na capacidade desse ratinho de medir riscos. Olha aqui, normalmente os ratos, eles andam pelas beiradas e pelos cantos. Por quê? Porque eles não querem ser pegos. Se ele corre pelo meio, se ele atravessa pelo meio, pode vir um pássaro, uma ave, um bicho, pegar eles e comer. A gente vem lá e a gente bate neles e mata eles. Então, eles têm uma programação neural para andar sempre pelas beiradas e sempre pelo escondido, tentando buscar posições em que eles vão se esconder. Porém, eles notaram que esse rato que foi exposto a 6 horas diárias de tela, eles começaram a ter uma mudança de padrão significativa no seu desenvolvimento. Eles começaram a assumir riscos que eles não assumiriam não tendo essa exposição. Então, olha aqui a comparação dos dois movimentos aqui. Essas linhas, elas mostram o movimento do rato dentro daquele espaço, quando ele foi liberado no espaço novo. Então, o primeiro
É de um rato normal que não teve exposição à tela. Então, você vê ali ele conhecendo o lugar e ele fazendo o movimento ali pelas beiradas, pelo canto. E o lado direito é do grupo que estava tendo a exposição a telas. E olha o padrão, não somente o aumento na quantidade de movimentos que esse rato fez, compara com o primeiro, o tanto, né, a aceleração que esse rato tem, como também o quanto ele atravessou o meio-campo, o quanto ele entrou e ele não tinha controle, ele não fazia sentido, então ele ia para lá, para cá, para cá, para lá, para cá, para cá. Esse rato assumiu riscos que ele poderia ter sido pego, ele poderia ter sido caçado. Eu não preciso dizer mais nada, eu acho que a imagem ela fala por si mesma, vocês conseguem identificar claramente a mudança de padrão neural, de estrutura de desenvolvimento e de capacidade de discernimento neste rato só com a exposição de telas. E aí eu faço, né, a referência para vocês e chamo vocês para imaginar o que isso acontece no cérebro de uma criança, que interferência isso tem, tá? E volto também lá para aquela pesquisa em que diz que a criança ela tem uma média de exposição de 5 horas por dia em 2019, hoje talvez seja até mais, né? E aqui a gente está expondo esses ratos a 6 horas. Então, vamos pensar. Aí, que mais que eles notaram? Eles notaram que teve uma interferência significativa no aprendizado desse rato. Então, aqui no primeiro rato, como foi feito esse estudo, né? O que eles fizeram? Eles colocaram um objeto conhecido pela criança, pelo rato, um objeto que o rato já conhecia, que já era familiar, e um objeto novo. E aí, eles notaram que o rato normal, um rato que não teve exposição às telas, ele fazia a investigação maior, ele farejava, ele tentava descobrir, ele tentava identificar, ele ia para o objeto novo, que é uma coisa nova. Ele ia lá buscar. Então, olha ali a comparação da primeira imagem, o quanto que ele deu mais voltas e que ele buscou mais e se interessou muito mais pelo objeto novo do que pelo objeto familiar. Por quê? Porque o objeto familiar, ele já tinha uma certa memória, ele reconhecia esse objeto familiar. E o que eles notaram no rato que foi exposto às telas foi que esse rato, ele não teve uma mudança de padrão. É como se ele considerasse os dois objetos como algo novo. Ele não conseguiu trazer memória, ele não teve fixação da memória daquele objeto antigo. Então, ele ia, rodava no familiar e rodava no novo, como se os dois fossem a mesma coisa. Isso é extremamente relevante quando a gente pensa em termos de aprendizagem. E agora, e mais para frente, eu vou falar de outras pesquisas que falam sobre isso. E então, faz a gente refletir, faz a gente pensar nos efeitos que as telas podem trazer para as nossas crianças quando expostas a telas muito pequenas, ok? O que as pesquisas dizem, então? Então, eu vou trazer aqui algumas pesquisas e alguns resultados a mais com algumas conclusões. De acordo com um estudo da Universidade de Michigan de 2017, uma criança americana de 18 anos presenciou, em média, 16 mil assassinatos na TV. De 1937 a 1999, toda a animação infantil tinha conteúdos violentos, crescendo significativamente a cada ano. Pior, eles eram conteúdos mais violentos comparados aos dos adultos, aos conteúdos que os adultos assistiam, e a grande maioria era relacionada ao humor. Era engraçado, né? Quem não lembra, quem não cresceu assistindo aí o Tom e Jerry, que era super engraçado, um batendo o outro, nunca morria, mas sempre tinham coisas muito perigosas e muito violentas, né? Um tratamento muito violento. E aí a gente tem também outros exemplos aqui, eu tô com as meninas superpoderosas, os super-heróis, enfim. Se a gente parar para refletir e parar para analisar nesse período a quantidade de exposição à violência, a conteúdos inapropriados para a infância, para a criança processar, e pior, a banalização dessa violência, achar que é legal, que é engraçado, que não é nada, que efeitos isso tem na formação de um indivíduo. Você ter sido exposto a 16 mil assassinatos aos seus 18 anos, isso não é coisa bobeira, gente.
Não é bobeira, sabe por quê? Porque o que a gente vê, a gente faz, né? A gente sente. O nosso cérebro, ele responde às nossas vivências, lembra? As nossas vivências, elas nos ajudam a nos formar, lá no comecinho, quando eu comecei a falar. E que tipo de vivência a gente quer dar para as crianças. Eu não estou dizendo que isso vai fazer com que as crianças saiam por aí, né, sendo violentas umas com as outras, ou que os adultos hoje são todos violentos uns com os outros, ou que vão se tornar potenciais assassinos. Mas estou dizendo que isso teve um impacto, sim, na nossa formação, na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de entender o mundo. E a gente precisa ter um cuidado maior para repensar o que nós estamos expondo às nossas crianças, não somente, né, se a gente vai dar tela ou não, ou banir as telas drasticamente, do tipo, ah, não, então eu vou morar no meio da floresta e não vou mais ter telas. Não é possível. Hoje o mundo, ele é feito de telas, mas a gente precisa ter um pouco mais de discernimento, um pouco mais de reflexão sobre quais conteúdos a gente quer propor e quais conteúdos a gente quer passar. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Michigan, o fato de estar acordado em um ambiente com TV por mais de 2 horas, mesmo sem assistir ativamente, aumenta as chances de uma criança desenvolver obesidade aos 4 anos de idade. Sabe por quê? Porque a quantidade de comerciais que essa criança é exposta é gigantesca. E aí aqui eu não tenho uma pesquisa, mas na hora eu já pensei na capacidade de consumo da criança, né? No desejo de consumo, no consumismo, o quanto essa criança é bombardeada quando ela está sendo exposta à tela, não somente ativamente, ah, não, mas eu só ligo o desenho, ah, eu só ligo nos comerciais, no que a gente está assistindo, no que a gente está ouvindo, né? O quanto ela é exposta a essa ideia de consumo, o quanto ela é exposta a muitas outras coisas também. O que as pesquisas dizem? De acordo com pesquisas de 2007, conduzida por Frederick J. Zimmerman, na Universidade de Washington, com 1.008 bebês que foram expostos a conteúdos infantis apropriados para crianças de 0 a 2 anos, correlacionaram com a aquisição de linguagem dos mesmos, foi constatada. A cada hora assistida de tela por dia, as crianças pontuavam 17 pontos a menos na escala de aquisição de linguagem. Crianças de 0 a 2 anos, a cada hora que elas eram expostas por dia de telas, elas pontuavam 17 pontos a menos em termos de aquisição de linguagem. Enquanto que fazer uma leitura diária de um livro com essa criança, sentar com essa criança e ler com ela uma vez no dia, aumentava a pontuação dela em 7 a 12 pontos na escala. Esse estudo ele foi determinante para a decisão da American Academy of Pediatrics para recomendar que crianças de 0 a 2 anos tivessem zero disposição a telas. E é por isso que hoje vocês veem aí para todo mundo falando, não dê telas para uma criança de menos de 2 anos. A tela ela não tem nenhum efeito positivo para uma criança menor de 2 anos. Criança precisa de vivências sensoriais. O que é isso? 5 sentidos. Ela precisa aprender a coordenar o corpo dela, precisa movimentar o corpo dela, ela precisa sincronizar a velocidade daquele cérebro maravilhoso que vocês viram lá na imagem inicial com esse conteúdo, com o corpo dela, que não consegue fazer muita coisa. E para isso ela precisa praticar, ela precisa viver, ela precisa de experiências reais, ela precisa cheirar, sentir, ouvir, tocar, experienciar. Ok? Então, não há efeitos, não tem nenhuma pesquisa, não encontrei nenhuma pesquisa que diz que até os 2 anos pode dar tela para criança ou que tem algum efeito positivo você oferecer alguma tela para criança. Por mais que você fale, ah, não, mas ela começou a falar, ela aprendeu a falar com... Não tem nada que comprove cientificamente que as telas fazem algum efeito positivo na criança de 0 a 2 anos, ok? Outro estudo chegou à conclusão de que a cada hora a mais que a criança assiste de TV, a sua chance de ter problemas de atenção na idade de 7 anos aumenta 10% em relação a uma criança que não assiste TV. Ou seja, a cada hora aumenta 10%, tá? São 2 horas 20%, 3 horas 30%. As chances
desta criança ter problemas de atenção na idade de 7 anos. Qual é o maior problema que a gente tem hoje, que as pessoas mais falam? Ah, meu filho não senta para focar. Ah, ela não tem atenção para nada. Ah, ela não consegue parar para fazer nada. Por um outro lado, vivências como, por exemplo, leituras, visitas a museus, idas a parques, cantar juntos, reduzem significativamente as chances de ter problemas de atenção na idade escolar. Verificou-se que a cada hora, com esse segundo tipo de estimulação, as chances da criança ter distúrbio de atenção eram reduzidos em 30%. Ou seja, uma criança que tem um ambiente preparado, em que as pessoas cantam, em que ela sai para passear, ela vive na natureza, em que essa criança vai para museu, em que ela tem leituras diárias, essa criança tem 30% menos chance de ter qualquer distúrbio de atenção do que qualquer outra criança. Um estudo da Universidade de Georgetown queria entender se as crianças entendem o que elas veem na TV. Então, eles fizeram um estudo chamado Experimento da Pipoca, com crianças de 3 anos. E esse estudo, gente, é muito interessante. Fiquei, assim, achei demais esse estudo. Então, o que eles fizeram? Eles eles criaram um programa com marionetes em uma lavanderia. Então, eles criaram lá um cenário de uma lavanderia e eles fizeram 3 grupos controle. Então, era assim, uma ceninha que tinha uma lavanderia e apareciam uns fantochezinhos escondendo dentro da lavanderia, em alguns lugares específicos. Enfim, era uma historinha assim. E aí eles fizeram 3 grupos controles. Um com crianças que somente assistiam a cena na tela. Outro com crianças que assistiam, mas elas tinham que interagir de alguma forma, por exemplo, apertando algum botão ou fazendo alguma coisa na tela. E o terceiro, com crianças que assistiam essa cena real dentro de uma moldura de TV. Então, eram pessoas de verdade, né, os fantoches de verdade ali naquela cena real dentro da moldura. E aí, o que eles perceberam? O que eles concluíram com esse estudo? Que as crianças que assistiram ao conteúdo na cena, que somente assistiram, elas não reconheciam a cena. Como que eles fizeram isso? Eles levaram essas crianças para a lavanderia, para o mesmo lugar, e falaram assim: cadê os fantoches? E essas crianças que somente assistiram, elas não entenderam. Elas não sabiam o que fazer, elas não sabiam onde os fantoches estavam, apesar de elas terem acabado de assistir na tela onde os fantoches tinham se escondido. Enquanto que as crianças que assistiram e usaram botões e as crianças que assistiram na moldura sabiam exatamente onde encontrar os marionetes e foram direto lá procurar os marionetes. Então, o que essa pesquisa concluiu? Que a criança, ela precisa estar ativamente consumindo aquele conteúdo. Ela não pode simplesmente assistir na tela. Então, isso nos trouxe um pouco a reflexão de que, por exemplo, um aplicativo ou algo que a criança tem alguma interação, que ela tem que ter algum tipo de resposta, é melhor do que simplesmente uma tela em que ela está ali passivamente consumindo aquele conteúdo. E, claro, a vivência real, né? A vivência de assistir. E aí isso é maravilhoso, né? Porque na tela ela teve que apertar os botões, ela teve que mexer para ela poder conseguir absorver o conteúdo e identificar onde estavam os fantoches. Enquanto que o que ela viveu ali no dia a dia, no cotidiano, que ela assistiu um fantochinho de verdade acontecendo em 3D, né? Em uma cena real, isso fez total sentido para ela e ela não precisou nem tocar, ela não precisou nem ver nada, aquilo já entrou na cabeça dela. Então a gente vê aqui a escala, né, de como é mais fácil, de como as crianças aprendem muito mais na vida real. Elas aprendem tão mais que talvez elas nem precisem manipular, elas nem precisem fazer nada, que elas já conseguem aprender. Outro ponto a considerar: os vícios em telas. As telas, elas podem ser um vício. Quanto mais a gente usa, mais a gente quer usar. Acho que todo mundo que tem uma criança pequena já experienciou algum momento ou experiencia, digamos, diariamente, essa frustração da criança, esse choro da criança de não querer desligar a tela, uma irritabilidade, um nervosismo depois que a tela é desligada, ou aquele desejo que vem de ficar pedindo tela o tempo inteiro. Então, acorda de manhã, a primeira coisa, eu quero assistir TV, né? Pede o tempo todo, várias vezes durante o dia, quer a tela, quer o celular,
porque a tela é viciante. Ela é viciante para nós adultos. Imagina para uma criança que ainda não tem o controle inibitório, ainda não desenvolveu o cérebro, ainda não consegue dizer chega, tá? Tem outras pesquisas que sugerem que o uso de telas numa criança é semelhante ao uso de drogas no adulto, em termos de cérebro, de que acontece no cérebro, em relação à liberação de dopamina, em relação à liberação de serotonina. Isso causa com que a criança fique viciada nesse conteúdo. Experimentos com crianças, Good Morning America. Esse daqui é um videozinho que eu assisti, não tem nada de científico, foi apenas uma reportagem que eles criaram, deixando as crianças com livre acesso às telas por uma semana. Uma família resolveu participar, né? Uma família de 3 filhos, uma de 4 anos, um de 7 e outro de 10 anos, participaram desse estudo em que uma semana eles puderam utilizar esse conteúdo sem nenhum impedimento da família, liberado. Aí, durante o verão. Então, nos primeiros dias, as crianças de 7 a 10 anos, elas usaram as telas de 8 a 12 horas seguidas. A criança de 4 anos, ela usou uma média de 3 horas por dia, porém, eles constataram que a cada dia ela consumia mais. Esse aumento, houve um aumento significativo no consumo ao longo dos dias. As crianças de 7 a 10 anos, elas usaram em média 5 horas por dia após esses primeiros dias, elas entraram num padrão de 5 horas por dia. 5 horas por dia, tá, gente? Lembra que é correspondente a 40% do dia dessa criança. As mudanças momentâneas constatadas pelos pais foram mudanças de comportamento e alteração de sono. Em apenas uma semana, os pais notaram a irritabilidade maior nessas crianças e uma mudança no padrão de sono dessas crianças. De novo, essa daqui não foi uma pesquisa científica, tá? Ao contrário das outras, tudo que eu citei antes são pesquisas científicas, esse daqui foi só um estudo que eu acabei encontrando no YouTube, em que eles fizeram essa matéria com essa família, eu achei interessante trazer para vocês, porque nos faz refletir, né? Aqui eu vou trazer um estudo de uma pesquisa que é até bonitinho, mas para a gente perceber como a percepção da criança é muito diferente da percepção do adulto. Eles fizeram um estudo com entrevistas de crianças de 4 anos sobre os personagens da Vila Sésamo, e eles perguntaram diretamente sobre o Big Bird, que é esse passarinho aí amarelinho aí do meio. E aí as crianças respondiam que elas sabiam que ele não era um pássaro de verdade, né? Que ele não existia na vida real. Porém, uma das crianças acabou complementando que a justificativa dele foi: eu sei que ele não é um pássaro de verdade, que ele não é um pássaro real. Ele só é um pássaro, ele é um pássaro de verdade vestido com essa fantasia. Então, essa pesquisa traz, né, uma provocação de que o entendimento da criança e a lógica da criança é muito diferente da nossa. Então, aquela criança, ela sabia, né, tinha um adulto ali falando para ela: ah, não, esse daí não é de verdade, não é um pássaro de verdade. Mas então, o que no imaginário dela ela construiu para fazer sentido? Esse não é um pássaro de verdade, é um pássaro de verdade vestido com a fantasia de um pássaro diferente, para a gente entender que às vezes a gente acha que a criança tem clareza do conteúdo, que a criança sabe que aquilo não é real, que a criança sabe que é uma fantasia, mas nem sempre esse entendimento, essa percepção da criança é exatamente o que a gente imagina, é o que está na nossa cabeça, ou o que de fato é, né? Essa criança não pensou que era uma pessoa que estava vestida de pássaro dentro da fantasia, ela foi pensar que era um pássaro vestido de pássaro de fantasia. Só para descontrair um pouquinho aqui para vocês, mas ao mesmo tempo a gente pode trazer uma certa seriedade nesse conteúdo, e por isso que a gente sempre faz referência, e no Montessori a gente sempre diz: a gente precisa se manter na realidade, a gente não pode trazer conteúdos fantasiosos para uma criança de 0 a 6 anos, porque essa criança ainda não está madura o suficiente, ela ainda não tem conhecimento de mundo suficiente para ela poder entender o que é real e o que é fantasia. Mas atenção!
nem todas as telas são terríveis. Eu não estou aqui só para pintar, né, de nunca mais dê tela para criança ou traumatizar vocês vão sair daqui e falar, meu Deus, o que eu fiz com meu filho? Não, nem todas as telas são terríveis. E tem muitas pesquisas que estão mostrando que há alguns efeitos positivos na exposição de telas. E a gente precisa entender que as telas, elas estão no mundo. A gente não vai conseguir livrar a criança 100% das telas, a não ser que a gente viva recluso, porque as telas fazem parte, né? A gente vai no restaurante, tem uma tela ligada, a gente vai na casa de alguém, tem uma tela ligada, a gente vai trabalhar, a gente tem que pegar o celular, a gente acorda de manhã, a gente pega o celular, né? A gente vai no banheiro, a gente pega o celular. Então, a criança, ela é exposta à tela o tempo todo, ela vê as pessoas usando tela o tempo inteiro. Você entra num ônibus, num trem, a gente entra aqui no trem, 90% das pessoas está todo mundo no celular. Então, não tem como a gente privar a criança dessa exposição. Porém, então eu vou trazer um pouquinho aqui o lado das telas, nem todas as telas são terríveis. Uma pesquisa feita em 2001, de Daniel R. Anderson, publicada na Monograph of the Associate of Research in Child Development, comparou o uso de telas quando a criança era pequena, de 2 a 4 anos, e após 10 anos, quando ela estava com 12, 14 anos. E eles compararam com as notas e com o desempenho escolar e as atividades extracurriculares dessas crianças, junto com os seus hábitos, o uso de drogas, cigarro e o consumo de álcool. E eles perceberam que as crianças de 3 a 5 anos que assistiram a conteúdos como Vila Sésamo tinham maior vocabulário, melhor desempenho escolar e liam mais livros e eram mais criativas. Independentemente do gênero, independentemente da quantidade de membros da família ou da condição socioeconômica. Então, olha que interessante. As crianças que foram expostas a esse conteúdo da Vila Sésamo, que é um conteúdo apropriado para a criança dessa idade, elas desenvolveram todas essas habilidades a mais comparadas com o grupo controle, inclusive o grupo de crianças que não assistiram nada. Meninos eram significativamente menos agressivos e as meninas participavam em mais atividades artísticas. A conclusão foi de que a qualidade do programa teve maior impacto do que a quantidade de exposição de telas. Isso também foi, tem um estudo similar a esse, comparando com o Mr. Rogers, com o programa do Mr. Rogers, que ele é como se fosse a Xuxa dos Estados Unidos ali da década de 80, que criou gerações, que muitas pessoas assistiam ele na TV diariamente. Então ele é uma referência, um ícone americano de infância, mas o conteúdo dele era extremamente apropriado. Eu diria que o Mr. Rogers, ele é um montessoriano nato. Se você assistir, se você tiver curiosidade, pega um programa do Mr. Rogers para você assistir e você vai ver o quão lento ele fala, o quão em câmera lenta é o programa dele. E eu vejo, e ele trabalha muito com as emoções, ele trabalha muito com o mundo da criança. Então, ele traz conteúdos das vivências diárias dessa criança, e ele traz sobre uma perspectiva emocional. Então, ele sempre trabalhava, por exemplo, a criança está com medo do escuro, e ele falava um pouco sobre isso, ele trazia no matemático, ele falava, hoje nós vamos no restaurante, e ele ia no restaurante, ele conversava sobre como é o restaurante, ele entrevistava a garçonete, ele sentava na mesa, ele explicava como que a gente se porta, como a gente senta num restaurante. Então, ele era muito didático, e ele falava de uma forma muito lenta, muito devagar, para que as crianças pudessem processar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, o Mr. Rogers, para mim, ele é um exemplo de montessoriano, e se eu pudesse dizer como deveria ser um programa infantil para uma criança pequena, eu me inspiraria, eu diria para as pessoas que fazem esses programas para se inspirar um pouquinho no Mr. Rogers. Vamos seguir. Aqui é só um gráfico para vocês verem do risco, né, dessa ideia, trazendo essa ideia de que nem todas as telas são terríveis, né, dos riscos da criança ter problemas de atenção na idade escolar, comparando a qualidade do conteúdo que essa criança assiste. Então, quando essa criança assistia um conteúdo muito apropriado e educacional, eles verificaram que o risco era muito melhor ali próximo do zero. Quando era um conteúdo de entretenimento, 60% de aumento no risco de
de ter algum problema de atenção. E quando essa criança era exposta a um conteúdo violento, 110% de risco de aumento a ter algum problema de atenção na idade escolar. Então vamos lá para as conclusões. Tem coisas que a gente pode fazer até os 6 anos que reduzem as chances da criança de ter problemas de atenção. E ou aumentam a chance da criança de ter problemas de atenção. A gente precisa, se a gente escolher oferecer a tela para a criança, a gente precisa escolher muito bem esses conteúdos, a gente precisa ter cuidado com a violência na TV, que passa uma mensagem errada para as crianças, com humor, sem dor. Então, evitar todo tipo de conteúdo que traz esse tipo de violência para as crianças. E lembrar que criança de 2 anos em diante aprendem pela TV desde que haja uma interação, uma conversa, e que este conteúdo seja apropriado para a criança. Então, não é extremamente nocivo se o conteúdo é adequado, se teve uma conversa com a criança, se teve uma interação dessa criança com aquilo, alguma conexão, se ela já teve essa vivência antes. Então, uma coisa é levar essa criança na fazenda, viver um dia na fazenda, e depois a gente vai assistir um videozinho que passa a vaca e que canta a musiquinha do Old MacDonald. Isso é diferente do que a criança simplesmente ser exposta à tela e consumir. Os pais e cuidadores ainda são os principais influenciadores sobre a criança. A gente vai falar muito mais sobre isso daqui para frente. Então, vamos falar um pouquinho das recomendações. Vou trazer aqui as recomendações da Academia Americana de Saúde. Então, crianças menores de 18 anos, de 18 meses é recomendado, ou de 2 anos é recomendado 0 telas. 0 telas. E aí eles colocam um parêntese para videocall, exceto videocall se a gente está falando com uma família que está distante, alguém, mas, de novo, se for feita videocall, ser breve, ser rápida, limitar a quantidade de tempo e também estar sempre com supervisão, nunca deixar a criança sozinha ali na tela. Crianças de 18 a 24 meses, caso deseje introduzir, selecionar programas e aplicativos de qualidade, utilizar com supervisão. Crianças de 2 a 5 anos, restringir o uso para até 1 hora do dia, com programas de qualidade e com supervisão. Nunca utilizar a mídia para acalmar a criança. Nunca utilizar a mídia nos quartos próximos da hora de dormir ou durante as refeições. Evitar o máximo de programas com imagens aceleradas e trocas de quadros constantes. E evitar conteúdos com violência. Essa daqui é a recomendação direta do Dr. Wradeski, né, que ele é um autor, líder, pesquisador e escritor das políticas lá da APP, da Associação Americana de Pediatria, e também ele é do Comitê de Comunicação e Mídia. Aí, o que a gente pode fazer? O que você em casa, como pai, pode fazer para tentar conciliar esse uso de tela, para conseguir oferecer e trabalhar um pouco melhor essa questão das telas em casa? Limite a quantidade de telas. Oferecer telas para crianças com menos de 2 anos, exclusivamente para conversas com parentes e com pessoas distantes. Se for preciso, se for necessário, né? No caso de quem é expatriado, que nem a gente, às vezes a gente precisa, né, mostrar para a família, falar com o vovô, falar com a vovó. Mas se você tem uma proximidade, foque na presença, tá? Controle o conteúdo, saiba o que a criança está assistindo. Idealmente, a gente precisa assistir antes, tá? Como eu sei que isso não é extremamente real, a gente precisa fazer um mínimo de filtro possível, utilizar os conteúdos que não têm violência, conteúdos que são mais lentos, conteúdos que têm menos imagens, têm menos luz, prestar atenção no som, na qualidade do conteúdo que está sendo passado, né, no aprendizado que está tendo passado. Eu preparei aqui um PDF para vocês com algumas recomendações de telas que eu considero ok, que eu já expus os meus filhos a essas telas. Eu não estou falando para vocês, assista esses daqui, ou esses são extremamente maravilhosos. Eu, para falar a verdade, não encontrei nenhum conteúdo que eu acho extremamente maravilhoso para criança. Eu acho que falta um pouco de Montessori, falta um pouco de olhar do desenvolvimento da criança, entendimento do desenvolvimento da criança e dessas pesquisas dentro, né, do mundo da mídia e da criação de telas para criança, mas eu fiz aqui uma lista de recomendações como orientação, já a pedido de vocês também,
de coisas que eu acho que não são tão nocivas, que eu avalio como ok, né, que dá para a gente assistir um pouquinho, com supervisão, com limite, dependendo também do interesse da idade da criança, e do amadurecimento dessa criança também. Então, se você quiser, baixe o PDF com algumas recomendações. Se algum dos títulos que você gosta, que você considera apropriados, não estão lá, por favor, me manda. E aí eu vou também avaliar, e claro, não assisti todos os programas infantis, não assisti tudo. Eu também, assim como você, fico aqui tentando filtrar, tentando achar algo que eu considero relevante para mostrar para os meus filhos, porque eu também, às vezes, preciso colocar eles na tela para eu conseguir fazer determinadas atividades. E meus filhos também, como os seus também, pedem telas, comentam de telas, vão para a escola, vão para encontrar os amigos e ouvem de amiguinhos, coisas que eles assistiram, chegam em casa, querem assistir também. Então, a gente tem que sempre fazer aquela balança, aquele filtro e tentar limitar o máximo que a gente conseguir, segurar, mas sem também privar e colocar numa bolha. Então, eu fiz aqui esse PDF com muito carinho para vocês, eu espero que vocês possam usar como base, como referência, tirar proveito, e, de novo, se não tiver um conteúdo que você gosta, que você acha que é apropriado, que está dentro desses padrões, me manda que eu posso adicionar futuramente aí para outras pessoas ter como referência também, tá bom? Então, vamos continuar aqui a leitura. Utilize alguns conteúdos e aplicativos com crianças de 2 a 4 anos, desde com supervisão e com cuidado na seleção de bons conteúdos, tá? Aqui eu estou dizendo que, assim, não é para você utilizar, tá? Faça isso. Eu estou dizendo que se você precisa, se você deseja, que seja com supervisão e que você tenha um cuidado na seleção, tá? Então, uma criança que chega aos 4, 5, 6 anos e não teve nenhuma exposição à tela, ela não vai ter nenhuma coisa negativa também, desde que ela tenha um ambiente rico, desde que ela tenha as leituras, desde que ela tenha música, desde que ela tenha vivências de ir em lugares legais, de aprender, de ter interações sociais. Então, as telas, elas não são essenciais para a primeira infância. Não são, nunca foram e nunca vão ser. A gente usa elas por causa da nossa vida, né? Mas não é um determinante para o desenvolvimento infantil, ok? Utilizar alguns programas educativos para crianças de 4 a 6 anos, desde que com supervisão e com cuidado na seleção de bons conteúdos. Vale lembrar que a maioria dos conteúdos listados como educativos não são testados ou avaliados por ninguém, tá? Eles falam, é educativo. Educativo por quem? Né? Cadê a pesquisa? O que mostra? Cadê o resultado? Né? Eles não fazem um trial, testam 5 anos, vê qual foi o desenvolvimento que deu naquela criança, 5 anos depois, como essa criança está, se ela teve ganhos, e se de fato isso pode ser chamado educativo, assim como essas pesquisas que eu falei para vocês de educação. Não fazem isso, tá? Eles simplesmente criam um aplicativo, lançam lá no mercado e fala para você que é educativo, porque aí assim você vai comprar. Ok? Então a gente tem que perder a nossa inocência e perceber que é tudo dentro de um consumismo, tudo dentro de um poder econômico, as pessoas querem ganhar dinheiro, ok? A interação dos adultos com a criança em relação à mídia é o que traz mudanças significativas no aprendizado e na memorização das crianças. Então, você poder conversar com a criança, você poder interagir com a criança, então, muito mais do que a criança, você expôs a criança ao conteúdo, você está assistindo lá, e aí, de repente, você fala, nossa, que chato isso, por que será que ele fez aquilo? Ai, nossa, eu não faria... E a gente ter essa relação, essa conversa, a gente processar junto com a criança o que foi assistido, é muito melhor para o aprendizado, memorização da criança e desenvolvimento socioemocional dessa criança, do que você simplesmente delegar a função de, meu filho está tendo problema com... eu quero que meu filho passe pelo desfraude, então eu vou botar aqui o desenho do bichinho que está tirando a fralda. É importante? Pode ser que seja útil? Pode, mas a gente precisa lembrar que a interação, que a vivência, que o dia a dia, que esse contato é o que de fato vai ajudar a criança a aprender, memorizar e se desenvolver melhor. Então, diante disso, eu faço a recomendação. Não coloque telas no quarto da criança, de noite para a criança antes de dormir, não deixa a criança desatendida assistindo uma tela ali sem nenhum sentido, principalmente sem um conteúdo selecionado, sem um conteúdo previamente assistido.
E também evite expor a tela nos momentos do cotidiano. Se a criança, para distrair a criança, sabe? Ah, a criança precisa escovar o dente, eu ponho uma tela aqui que hipnotiza ela e ela vai lá escovar o dente. Ah, a criança precisa comer, eu ponho uma tela aqui e ela vai comendo e assim ela não reclama, ela não vê o que está no prato e ela come. Ah, eu preciso esperar na fila e essa criança está chorando, então eu vou dar uma tela para ela distrair. Isso, gente, é extremamente nocivo para a criança. A criança precisa viver o ócio, ela precisa experienciar esses momentos, ela precisa apreciar a comida, ela precisa entender quais são os movimentos e como escovar os dentes. Isso é parte da vida, a gente precisa treinar essa criança a ter tolerância, a ser paciente, a ser criativo com o ócio que você tem. E você só vai desenvolver isso quando você treina. Se você não treinar, você não aprende. Se você não nada, você não vai aprender a nadar, se você não entra na água. E a criança é a mesma coisa, a gente fica ali anestesiando a criança com tela, anestesiando, e depois a gente acha que a gente tem que tirar a tela, porque, não, tá usando demais. E a gente tira e a gente fica brava porque a criança fica irritada, porque ela chora, porque ela não tem paciência, porque ela não tem atenção, porque ela não gosta de esperar, porque ela a gente precisa desenvolver isso, é uma habilidade a ser desenvolvida, e essa habilidade ela só vai ser desenvolvida quando praticada. Quanto mais você faz, melhor você fica. Se a gente não usa o cérebro dessa criança, que tem um potencial gigante de aprendizado, de desenvolvimento, para desenvolver isso, nos primeiros anos iniciais da vida, é muito mais difícil. O que é mais fácil? Você construir um prédio do começo, ou você ter que reformar um prédio que já está todo caindo aos pedaços, né? É muito mais fácil você começar, você monta o plano, você faz do jeito que você quer, você monta ali, você constrói tudo e rapidinho você sobe o prédio. Agora, se você já tem um prédio lá todo caindo, despedaçado, você quer fazer reforma, tem que quebrar parede, tem que te fazer um desvio para cá, outro desvio para lá, tem que subir aqui, reformar aqui, rebocar ali, dá muito mais trabalho, gente. E assim com a cérebro e com a mente da criança, ok? Converse com a criança sobre os conteúdos assistidos. Assista junto sempre que possível. Elabore. Fale sobre os sentimentos seus e da criança. A tecnologia é parte do mundo, tá? A gente não tem como privar a criança das telas. A gente não tem como impedir que a criança vá ter qualquer contato. Mas a gente tem como ser um filtro. E a gente precisa ser esse filtro para a criança. Nós, como adultos preparados, nós somos guias, nós somos mentores. A gente precisa direcionar a criança nesse mundo e ensinar ela a utilizar com limites, a utilizar com sabedoria. Da mesma forma que vocês dão uma faca para a criança, estão ali supervisionando, ensinando ela a fatiar os legumes, mostrando para ela, e você entende, tem um jeito de utilizar a faca, que tem um jeito de manusear, que tem uma hora de fazer isso, que precisa ser com supervisão de um adulto. É a mesma coisa com a tela. Como que a gente não tem medo de dar uma faca para uma criança, mas a gente não tem medo de dar uma tela? Que a criança acessa o mundo inteiro ali. Ela pode ter acesso a qualquer conteúdo, a pornografia, a violência, Gente, há tanta coisa ruim que tem nesse mundo que a gente encontra fácil na internet. Você digita qualquer palavra, assassinato, você vai encontrar um monte de coisas gráficas aparecendo ali na ponta dos seus dedos. Então a gente não pode, mas meu filho não tem, mas eu bloqueei, mas... Vamos pensar, vamos ser um pouco mais críticos. Como que eu vou botar esses limites? Pais devem agir como mentores, ensinando as crianças sobre como utilizar as tecnologias e as telas de uma maneira saudável, através de... Então, aqui vem, escolher e selecionar conteúdos apropriados para a idade de desenvolvimento da criança. Quantas vezes eu já falei isso hoje, né? Estou falando e falando de novo, porque é muito importante, essa é a parte mais importante. Escolher e selecionar conteúdos apropriados para a idade... Assistir junto com a criança para ajudá-la a compreender e fazer sentido do conteúdo. Ensinando, isso eu sei que muitas vezes é difícil, assim, a teoria é maravilhosa, mas na prática eu sei que é difícil. Então, pelo menos seleciona, pelo menos tenta assistir, tenta estar por perto para saber o que está acontecendo, tenta parar e interagir com a criança, no final retoma aquele conteúdo. Por mais que você não tenha sentado ali junto com a criança, pergunta para ela o que foi, como foi o episódio, o que aconteceu, tenta assistir antes ou tenta saber do que se trata, para você trazer conteúdos, para você tentar ouvir dessa criança e processar o que aconteceu, tá?
ensina e oriente sobre os cuidados com o uso das telas e com outras pessoas online, isso principalmente conforme a criança vai crescendo, a gente tem que ir trazendo para ela esse perigo, né? Não de uma maneira assustadora, persecutória, mas trazer para a criança que a gente precisa ser responsável, que nem tudo é bonito, que nem todas as pessoas são boas, que existem coisas que são muito boas nas telas, mas existem coisas que não são boas, que são nocivas, e que a gente precisa ter filtro, que a gente precisa ter cuidado, e que por isso você protege elas. Restringir a quantidade de telas. Então, criança não pode passar o dia na frente da tela. A gente não pode ter uma criança 40% do dia dela acordada diante de uma tela visual. O que tem mostrado? As crianças ficam com problema de vista. Criança fica com problema de atenção, criança não foca, criança não desenvolve criatividade, criança não consegue brincar sozinha. Por quê? Porque ela está acostumada a ser entretida, ela não está acostumada a botar o cérebro para trabalhar. E quando a gente exige que ela bote o cérebro para trabalhar, esse cérebro está acomodado, ele está preguiçoso. É que nem o seu músculo que você não acostuma. Uma pessoa sedentária tem muita dificuldade de fazer exercícios constantes. Por quê? Porque dá trabalho, porque é cansativo, porque o corpo dói. E a mesma coisa acontece com o cérebro é um músculo da criança, tá? Se a gente não exercita, se a gente não desenvolve, ele atrofia. Ser um mentor de mídia para criança inclui pensar como as crianças vão utilizar esse conteúdo e qual conteúdo elas vão ser expostas. Como os pais vão ser modelos em termos de uso de conteúdo, controlando o seu próprio consumo e controlando o consumo da criança. Quando e onde a família pode usar as telas? Porque refeições, quarto, não são lugares apropriados, não tenha telas no quarto, não tenha telas próximo da refeição, não use a tela como um anestesiador para que a criança possa fazer as coisas com você, tá? Ou fazer as coisas que você quer que ela faça. E aqui eu lembro que mesmo passivamente, lembra daquela pesquisa que mesmo passivamente as telas interferem na criança, no desenvolvimento da criança, porque ela tem uma mente absorvente, ela tem uma mente que não filtra, a mente dela recebe tudo. Então, eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou ignorando o barulho lá de fora, eu estou ignorando o que está acontecendo aqui numa conversa ali do lado, mas a criança, ela não consegue. A criança, ela absorve tudo. Ela está, ao mesmo tempo que ela está falando aqui, ela está ouvindo a conversa que está acontecendo ali. E por isso que muitas vezes você se surpreende com a sua criança, que ela fala alguma coisa de uma coisa que você estava falando quando você achou que ela estava brincando, mas ela estava ouvindo, porque criança tem mente absorvente. Então, se você deixa uma tela ligada, se você deixa alguma coisa falando no fundo, essa criança está ouvindo, absorvendo e recebendo aquele conteúdo e aquilo está atrapalhando. Então, não é que ela está ouvindo e aprendendo, né? Então, eu vou botar aqui esse conteúdo, essa explicação do sistema solar para ela aprender sobre o sistema. Não, essa criança, isso daí é só barulho, é só confusão mental, ela não está processando. Lembra da pesquisa em que a criança apertava o botão ou que ela tinha que viver aquilo na realidade para ela poder aprender? Então, ela só está tendo uma poluição mesmo, uma poluição mental, uma poluição sonora que atrapalha, que deixa o cérebro agitado, ativo e fora do normal. Volto lá à pesquisa do ratinho, lembra do ratinho que ficou desbaratinadinho, que ia para lá e para cá, para lá e para cá, ele não estava vendo tela naquele momento, mas foi o efeito da tela no cérebro dele, no padrão de desenvolvimento do cérebro dele, de como o cérebro dele começou a funcionar. Isso acontece com as nossas crianças, ok? E qual a quantidade de horas por dia de acordo com a idade e responsabilidade da criança. Então, lembra, não é à toa que a gente tem recomendação da Sociedade para Pediatria, que a gente tem recomendação da Organização Mundial de Saúde, não consumo de tela. A gente precisa levar em consideração que essa recomendação ela vem em base de pesquisa. Não é alguém que quis ser chato ou alguém que não tem filho que fez isso. É com base em pesquisas. Então, tente ser um pouco criativo em buscar alternativas. Dani, me ajuda. Te ajudo. Entra no Vila. Tem um monte de coisas. Tá com dificuldade? Me chama para consultoria. A gente tem que desenvolver essa habilidade na criança. Não é fácil, tá? É a mesma coisa que eu falei da reforma. Não é fácil. A gente não vai conseguir destruir um prédio, construir um novo em um dia. Leva tempo, leva trabalho, leva esforço. Mas é compensador, porque a gente lembra da curva do desenvolvimento da criança, da capacidade do cérebro. Quanto mais cedo a gente interfere, quanto mais cedo a gente pensa nisso, quanto mais cedo a gente trabalha,
melhor é. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aqui estão algumas referências das pesquisas que eu utilizei para montar esse videozinho para vocês. Eu espero que tenha vindo com uma clareza para vocês de quais são os efeitos, o que as pesquisas têm mostrado, mas também que vocês não terminem aí com um peso na consciência, se sentindo culpados, se sentindo, né, e agora? Vamos pensar daqui para frente. Nunca é tarde demais para a gente começar, e nunca é tarde demais para a gente ter um olhar mais crítico para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Então, pessoal, meus filhos também são expostos a telas, eu também passo por essas dificuldades no dia a dia, de ter que colocar limites, de ter que dizer não, de selecionar, de não conseguir encontrar conteúdos apropriados, de às vezes precisar sair e não poder estar ali ativamente assistindo junto com eles, mas é importante a gente saber disso, mesmo quando a gente não consegue 100% do tempo, porque aí a gente tenta recompensar com outras coisas, a gente tenta trazer uma conversa depois, a gente tenta limitar, a gente tenta filtrar um conteúdo, a gente tenta compensar um pouco com outras atividades. É possível a gente encontrar um equilíbrio dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, mesmo que seja uma redução pequena. A gente viu que a cada hora, né, então, isso tem impacto. Conteúdo tem impacto, quantidade de tempo tem impacto. Então, uma coisinha que a gente consegue mexer já é alguma coisa. Eu convido vocês a ter esse olhar crítico e faço essa provocação de tentar reestruturar de alguma forma que entre mais de acordo com o que as pesquisas nos mostram, pelo próprio bom desenvolvimento da sua criança mesmo. É isso, um abraço, até a próxima.